Olá, meus meninos e minhas meninas do oitavo ano A e do oitavo ano B. Trouxe hoje para vocês uma revisão extremamente importante sobre a transitividade verbal, sobre o verbo intransitivo e também sobre o verbo de ligação. Conceitos que já trabalhamos em muitas de nossas aulas. Muita atenção e vamos lá! Mas, afinal, o que é transitividade verbal? De acordo com o dicionário, transitividade é propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos no seu sintagma verbal, ou seja, no seu predicado, para formar uma frase com sentido completo. Isto é, na língua portuguesa, há verbos significativos com sentido próprio, que não necessitam de complementos para transmitirem a informação. Mas há também verbos significativos que, para formar uma frase com sentido completo, precisam de complementos. Pode-se dizer que transitividade tem a ver com trânsito? Sim, pois a palavra transitivo vem da forma latina transitare, que significa movimentar, andar. Trânsito é movimento, trânsito é agitação, é ação. É como se em orações como plantei a semente, colhi a semente, as ações de plantar e colher se movimentassem e recaíssem sobre a semente. Aí você pergunta, plantei o quê? A semente. Colhi o quê? A semente. Sobre o verbo intransitivo. Diferente dos demais verbos, o verbo intransitivo é aquele que, no contexto em que está inserido, tem sentido completo, não necessitando, portanto, de um ou de mais complementos. Mesmo que ele venha acompanhado por palavras ou por expressões, a ideia contida nele é suficiente para se entender a mensagem. Portanto, verbo intransitivo é o verbo completo, isto é, não precisa de complemento. E sobre o verbo transitivo? Bom, o verbo transitivo divide-se em três tipos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Todos os verbos transitivos necessitam de um ou mais complementos para que o sintagma verbal fique completo e a frase tenha sentido adequado. Verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que necessita de complemento para a frase ter sentido. E esse complemento é chamado objeto direto. Objeto direto, pois não vem regido por uma preposição. Vejamos o exemplo. A semente enfeita o jardim. Enfeitar é um verbo transitivo direto, porque quem enfeita, enfeita alguém ou algo. A semente enfeita o quê? O jardim. O jardim é o objeto direto que complementa o sentido do verbo enfeitar. Logo, formamos o sintagma verbal completo. Enfeita o jardim. A semente é o sujeito da oração, enfeita o jardim é o predicado. Portanto, enfeitar é um verbo transitivo direto, pois ele necessita do complemento o jardim, que é o objeto direto dessa oração. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que também necessita de complemento. Agora, esse complemento, ele é chamado objeto indireto. E por que objeto indireto? Porque vem regido por uma preposição. Vejamos o exemplo. A semente precisa ter cuidado. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Precisar, portanto, é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa do objeto indireto para completar o seu sentido. Portanto, precisa é o verbo transitivo indireto e de cuidado é o objeto indireto que complementa o sintagma verbal dessa oração. Verbo transitivo direto e indireto, também chamado verbo bitransitivo. É aquele que necessita de dois complementos,
sendo um objeto direto e um objeto indireto. Esses complementos darão ao sintagma verbal o sentido completo para se compreender a oração. Veja a frase: o noivo ofertou flores para a noiva. Quem oferta, oferta algo para alguém. O noivo ofertou o quê? Objeto direto. Para quem? Objeto indireto. O noivo ofertou flores para a noiva. Ofertar é um verbo transitivo direto e indireto, pois necessita de dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Diferente dos verbos intransitivos e dos verbos transitivos, o verbo de ligação não indica ação, portanto, não é um verbo significativo. O verbo de ligação é aquele que vai apenas estabelecer uma ligação entre o sujeito e a característica desse sujeito. Vejamos na frase: a flor está linda. Está é um verbo de ligação, pois, nesse contexto, ele indica o estado em que se encontra o sujeito. O sujeito, a flor, linda, predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele é responsável em estabelecer essa ponte entre o sujeito e o seu predicativo. Agora é para fixar. Verbos de ligação são aqueles que ligam, como uma ponte, o sujeito à sua qualidade ou ao seu estado. Observe os exemplos. Maria é bonita. Maria é o sujeito, é verbo de ligação, bonita é a qualidade de Maria. Então, o verbo, ele estabelece essa ponte entre o sujeito e a qualidade de Maria, que nesse caso aqui nós chamamos de predicativo do sujeito. A mesma coisa acontece na frase: João está doente. João é sujeito, está é verbo de ligação, doente é o estado de João, logo, predicativo do sujeito. Então, meus meninos e minhas meninas do 8º ano A e do 8º ano B, entenderam direitinho? Espero que sim, pois essa aula foi preparada com muito carinho e foi elaborada de acordo com o conteúdo que consta no seu livro didático, das páginas 13, 14 e 15, e também do seu livro de atividades, das páginas 2 até a página 6. Agora é com você. Bom trabalho, até a próxima aula. Um grande abraço. Tia Geraldina.